de uma questão de sobrevivência. Se as universidades são uma fundação para o futuro, arrisco-me a dizer que o edifício está a abanar. Tenho no Jornal das 8 o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Rendas. Muito boa noite. Boa noite. Basicamente o dinheiro não chega para o funcionamento das universidades, foi isto que ouvimos hoje. Pois, eu acho que este problema é um problema crónico. Vamos dizer as coisas, as universidades ao longo destes anos, muitas delas têm conseguido compensar o subfinanciamento que existe há uns largos anos com a colheita de receitas próprias. E nós fazemos isso de uma forma, eu diria, muito alargada. O que acontece nesta altura é que atingiu-se efetivamente o limite para todas as universidades, ou seja, não é possível, mesmo universidades que têm, como é o caso de muitas delas, mais de 50% do seu orçamento a partir de receitas extra-estatais, a maneira como essas receitas são utilizadas vão passar a ser, digamos que, desviadas para o chamado metabolismo basal, quando o que nós estamos a fazer e temos feito ao longo dos últimos anos é exatamente ter mais contactos internacionais, ter financiamentos europeus e põe-se aqui uma situação muito importante para o Governo. Hoje aconteceu uma coisa que eu acho que é única e é importante ser assinalada. Os reitores reuniram-se com os Conselhos Gerais das universidades e isso nunca tinha acontecido ao longo de 5 anos e foi muito importante porque quem aprova o orçamento de cada universidade é o Conselho Geral, o reitor propõe o orçamento. E ouvimos aqui um dos presidentes de um desses Conselhos Gerais, Alexandre Soares dos Santos, a chamar a atenção para isto. O que é que vai acontecer então? O que é que as universidades vão ter de cortar? Corre-se o risco de os alunos chegarem em meio do ano letivo e não terem aulas? Bem, vamos ver uma coisa. Nós ainda estamos em processo negocial com o Governo, que aconteceu na Assembleia hoje e que vai continuar a acontecer. Eu tenho a expectativa de sermos recebidos pelo Ministro das Finanças, porque nós tivemos 2 cortes iniciais em julho. Mas essa discussão não ser com o Ministério da Educação o Ministério da Educação também, mas escrevemos ao Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro indicou-nos 2 interlocutores, o Ministro da Educação e o Ministro das Finanças. Nós vamos cumprir esses vários passos. Mas eu penso que nesta altura é muito importante falar com o Ministro Vítor Gaspar, porque é evidente que há situações que dependem exclusivamente dele. Nós não temos nenhuma ilusão em relação a isso. E o que aconteceu nestas últimas semanas foi um corte de 5% na Caixa de Apresentações, muito para o do orçamento inicial que nós tínhamos feito em julho, prevendo que íamos ter cortes apenas a nível dos 4-5%. Em cima disso tivemos mais 5% da Caixa de Apresentações, o que vai criar dificuldade no dia-a-dia. Dos anos anteriores, nomeadamente do ano anterior. Sim. Mas diga-me só para... Deixe-me... Enfim, os jornalistas gostam um pouco de exagerar algumas situações, só para percebermos com maior clareza... informados da realidade. Com maior clareza para perceber o que é que pode acontecer e não ficamos pelas meias palavras, se for possível, claro. Ou seja, vamos imaginar que esta proposta do Governo se mantém e que este é o dinheiro que as universidades têm para se governar até ao final do próximo ano. O que é que pode acontecer? Corre-se o risco, insisto na pergunta, de chegarmos a meio do ano letivo e não haver salário para professores e, portanto, haver professores que têm que ganhar a vida de outra maneira, têm que sobreviver de outra forma, de as escolas não terem dinheiro para pagar a fatura da eletricidade ou da água, das instalações sanitárias. O que é que pode acontecer? Eu vou-lhe responder com igual frontalidade. Correm-se esses riscos todos, mas eu acho que ainda não chegamos a essa fase. Nós estamos a ponderar essas hipóteses e temos uma estratégia. A estratégia é muito clara. Explicar ao Governo que, se isso acontecer, nós vamos ter que nos reunir outra vez e tomar decisões que são decisões muito sérias, não são decisões que possam ser apresentadas de uma forma demagógica. Portanto, neste momento, a situação é esta. Se esses cortes acontecerem, o que o Conselho de Reitor decidiu foi voltar a reunir no final de novembro, vai haver outras manifestações, os reitores na próxima sexta-feira vão fazer uma declaração conjunta em todas as universidades, alertando o país para essas responsabilidades. E na semana seguinte vai haver outra manifestação dos reitores. Se até final de novembro essa situação não ficar clarificada, nós vamos reavaliar a situação, não vamos seguramente prejudicar até ao limite daquilo que é possível, mas seguramente que aquilo que está na mesa são cortes muito significativos em recursos humanos, em funcionamento, em infraestruturas e, sobretudo, em projetos que têm a ver com o futuro de Portugal. Portanto, e há aqui uma escolha claramente política. Há uma escolha técnica que tem a ver com aquilo que vão ser os nossos cortes e a dimensão dos cortes, mas há uma escolha política. Eu admito que possa ser uma alternativa apenas termos pessoas qualificadas ao nível do secundário, mas isso tem que ser explícito. E o que neste momento nós gostamos de ter da parte do Governo é uma explicitação daquilo que são as prioridades. O nosso papel é um papel de melhorar o ensino, fazer a investigação e ligarmos à comunidade.
Tem que haver... duas ideias de uns anos que poderiam ajudar a resolver o problema do subfinanciamento das universidades e as dificuldades do ensino superior. Por um lado, as fusões de diversas instituições de ensino, que parou na maior parte dos casos, não foi concretizada. Por outro lado, e ainda recentemente tivemos este fim de semana notícias sobre isso, a inevitabilidade do encerramento de cursos sem saída, que terá que se traduzir em maior liquidez para as universidades onde esses cursos existem. Esta ideia faz sentido? Faz. E faz sentido, sobretudo, se for feito por dentro das instituições, ou seja, tem que haver autorregulação. Eu costumo dizer que, vindo da área de saúde, que é a minha área de origem, fusões ou situações dessas em período de crise são péssimas, porque as decisões são sempre tomadas numa visão economicista e não numa visão de desenvolvimento. Eu acho que num período de mais acalmia é muito importante que haja esse tipo de articulação e nós temos isso já a funcionar nas nossas universidades. Agora, o sistema de olhar para os cursos e reduzir o número de cursos, eu posso dizer que há 2 anos havia mais de 5 mil cursos e com a Agência de Avaliação e Acreditação, neste momento nós temos cerca de 3 mil no conjunto das universidades e dos politécnicos. Essa agência determinou ainda recentemente, exatamente, este fim de semana, sob essa informação de que 107 deles deverão encerrar. Parece um número surpreendente. 100 e tal cursos do ensino superior que têm de encerrar. Não, mas só não há lugar para eles. Das universidades e dos politécnicos, já para esse conjunto percebe, e mais das universidades privadas, percebe que há um naipe, há uma oferta curricular muito específica. O que não me parece mal. O que me parece complicado é fazermos isso sem que isso seja objeto de uma avaliação daquilo que é a qualidade dos cursos. E nós, neste momento, nas universidades, eu posso falar em nome das universidades, estamos muito empenhados em que isso aconteça. Estamos empenhados, por exemplo, que há mais programas conjuntos de mestrado, doutoramento entre universidades, a promoção de consórcios, de redes entre as instituições. Acho que é uma via muito importante de poupar, mas não numa visão economicista. Deixe-me, eu gostava muito brevemente de ouvir o seu comentário sobre a reportagem que nós emitimos agora mesmo, há pouco, sobre um conjunto de situações que vão evidenciando, nomeadamente este pedido por parte de pessoas licenciadas, doutorados, com graus, com pós-graduações universitárias significativas, o que nós a pedirem habitação social em Coimbra. O que tem acontecido também com outras manifestações noutras cidades do país. Nós estamos a assistir a uma situação em que não há uma tradução direta entre as qualificações académicas das pessoas e a melhoria das suas condições de vida. Pelo contrário, há um empobrecimento de pessoas com boas qualificações académicas. Que comentário é que isto merece? Bem, eu discordo do que está a dizer frontalmente, porque a experiência que nós temos na globalidade é que as pessoas mais qualificadas, são dados europeus, os estudos da OCDE, a European Data Glance, dão essa informação muito clara. É evidente que sabemos que na grande maioria dos casos essas pessoas estão mais qualificadas. Agora, é evidente que nós temos casos, e temos casos pelos quais eu tenho o maior respeito, pessoas que têm expectativas legítimas relacionadas com as suas qualificações, mas eu aqui queria chamar a atenção do aspecto que é muito importante. O que nós estamos a fazer neste momento nas universidades é dar força às instituições. Muitas dessas iniciativas eram iniciativas individuais que com certeza têm a ver com percursos, com sonhos. Neste momento, o que é muito importante é que as instituições como um todo possam acompanhar o percurso que nós temos em muitas universidades, o percurso profissional desses mesmos graduados. É evidente, acontece a mesma coisa com o abandono escolar. Nós acompanhamos com muita atenção o número de estudantes que nem sequer se chegam a licenciar. E eu posso dizer, os dados que temos baseados na anulação de matrículas não apontam nesse sentido. Isso não quer dizer que não haja casos legítimos, preocupantes, em relação aos quais eu tenho o maior respeito. Percebo e compreendo a sua resposta e agradeço a sua presença no Jornal 18 de hoje. Fica, portanto, este alerta sobre as dificuldades que enfrentam as universidades portuguesas face à proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano.